Pessoal, bom dia. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Petrologia das Rochas Magmáticas. Eu sou o Dr. Rubem Porto Júnior, professor da disciplina, junto ao curso de Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós somos do Departamento de Petrologia e Geotectônica, e o assunto que a gente vai abordar hoje nesse nosso encontro são processos de classificação, né, com base alimentar e com base mineralógica. Então, chamamos aí o tópico de elementos, diagramas alimentares e classificação de rochas magmáticas. É uma abordagem rápida, tentando realçar as questões mais relevantes e que devem ser observadas por cada um, no sentido de nós fazermos uma boa identificação e um bom entendimento dos diagramas de uso corrente na interpretação das rochas magmáticas e também no processo classificatório. Okay? Bom, a primeira questão que a gente deve colocar do ponto de vista geoquímico, né, como são obtidos os dados a partir das nossas amostras de rocha. Evidentemente que nós temos que ter todo o cuidado no sentido de realizar uma boa amostragem no campo. As amostras devem ser efetivamente representativas daquilo que nós estamos nos propondo a estudar, preferencialmente o mais sãs, né, o mais frescas possível, portanto, escolher sempre, né, aquele material menos alterado e coletar num volume que seja suficiente para que nós possamos, a partir dos processos necessários à produção do dado geoquímico, termos sempre uma reserva técnica, né, para que qualquer coisa que possa vir a dar errado possa ser refeito com a mesma amostra, né, com as mesmas condições que nós fizemos a primeira análise. Então, é muito importante ter um grande cuidado na amostragem, no sentido de coletar algo que seja representativo, insisto, daquilo que nós estamos tentando estudar, mas é importante também ter o cuidado de coletar o material com a maior qualidade possível, em quantidade suficiente para que todas as etapas que compreendem a produção do dado, né, possam ser estabelecidas e possam ser eventualmente checadas. Aqui a figura mostra um esquema bastante simplificado, né, num processo de obtenção desses dados geoquímicos por espectrometria, né. Então, fundamentalmente, a gente tem uma fonte de energia, né, que é levada à nossa amostra. Essa amostra já está preparada, já é um pó, portanto, a gente vem de todo o processo de coleta de campo, preparação da amostra com diminuição desse material, né, primeiramente em bretador, depois em moinhos, até que ela chegue a uma fração, né, suficientemente compatível com a análise que vai ser feita. Essa fração, então, de material é colocada no recipiente apropriado, que é levado, então, ao equipamento para ser analisado. E essa amostra vai ser, portanto, atacada, né, por essa fonte energética, e a partir daí nós vamos ter os coletores, né, um detector e os coletores, que vão nos trazer então as informações devidas relativas a cada um daqueles íons que foram detectados no processo como um todo. Então, a princípio não é nada muito complicado a partir do momento que a gente tenha controle, né, sobre aquilo que nós estamos levando para ser examinado e tenhamos a capacidade também de fazer a interpretação correta do dado, né, recebido a partir dessa análise, tá certo? Bom, é bastante importante que nós iniciemos também definindo exatamente o que é que nós vamos chamar de elementos
maiores, menores elementos traços. A rigor, num ponto de vista bem geral, os elementos maiores são aqueles que se apresentam, né, em valores acima de 1% do volume na rocha analisada. E, em geral, são apresentados sob a forma de óxido dentro de um padrão de distribuição em que todas as análises químicas são apresentadas, né, os resultados são apresentados baseados nessa distribuição. Então, nós temos aqui, como eu falei, apresentado sob forma de óxido, silício, alumínio, ferro, sendo que aqui, né, quando a gente tem esse asteriscozinho, nós estamos considerando o ferro 2 e o ferro 3, magnésio, cálcio, sódio, potássio e água. Os elementos menores seriam aqueles que ocorrem em valores acima de 0,1% até 1% do volume da rocha analisada, e, em geral, a esses elementos, os elementos mais comumente dentro desse espectro de variação, corresponde a titânio, a manganês, ao fósforo, né, e ao CO2. Tá? E os elementos traços seriam aqueles que se apresentam efetivamente com valores abaixo de 0,1% do volume na rocha analisada. Tá? A gente deve lembrar, né, que, como eu falei, o resultado na análise ele é apresentado sob forma de óxidos, tá certo? E, na verdade, quando a gente faz aqui os elementos principais, né, os 7 elementos principais da nossa crosta, digamos assim, obviamente a gente não pode apresentar o oxigênio como um percentual de peso, porque, na verdade, ele faz a composição com os demais, certo? Então, aqui a gente tem um percentual de peso aproximado para cada um desses principais elementos e aqui um percentual atômico, né, para cada um desses elementos, mostrando como o oxigênio ele é efetivamente maior, né, em termos de volume em relação aos demais elementos. Bom, essa seria então um resultado típico, né, de uma análise de rocha que chega para a gente. Né? Basicamente, isso aqui que está em vermelho é o que interessa para a gente fazer a análise petrológica daquele material que nós levamos para o laboratório para receber, então, uma resposta geoquímica. Tá? Então, vem distribuído, como eu falei, em percentual de peso, né, em óxidos, tá certo? A partir de uma conversão química que é feita, agora de maneira, obviamente, automatizada. E esse aqui é o resultado, então, que nós usamos para analisar as nossas rochas. É sempre muito importante a gente trabalhar olhando os resultados em relação àquilo que a gente já viu no campo e também na petrografia, né, para ver se o resultado geoquímico tem coerência, né, com aquilo que nós observamos e que nós esperamos em relação ao dado de campo e em relação ao dado petrográfico. Tá? Outra coisa que deve ser também levada em consideração é o fechamento dessas amostras. Vocês reparem aqui, né, no caso, essa amostra está fechando em 99,06%. Esse tipo de amostra, por exemplo, com esse resultado, em muitos casos, ela não é aceitável. Né? Trabalha-se, né, com uma variação de mais ou menos 0,5% para se entender que o resultado geoquímico está, digamos assim, fechado corretamente. Há casos, evidentemente, que isso é aceitável a partir do momento que a gente esteja trabalhando com uma rocha mais alterada. Aí, nesse caso, o fechamento em relação ao percentual de peso aqui, ele não vai fechar possivelmente muito bem, porque a quantidade de água vai ser relativamente alta. Tá? Em geral, quando isso não acontece, quando a gente tem a certeza de estar trabalhando com uma amostra não modificada ou pouco modificada, e o resultado vem com níveis desse tipo, é necessário que a amostra seja refeita. Tá? E por que ela tem que ser refeita, já que a gente está falando aqui de uma margem de erro pequena? Porque possivelmente a gente está deixando de detectar aqueles elementos, exatamente os elementos menores, e principalmente elementos traços,
que podem ser muito importantes na nossa interpretação. Tá? Diferentemente do que se fazia na fase inicial da petrologia, onde os elementos maiores ditavam, digamos assim, o rumo, né, do processo interpretativo, hoje é fundamental que se entenda o comportamento dos elementos menores e principalmente dos elementos traços. Então a gente tem que ter a convicção, né, tem que ter quase que a certeza de que aquele dado é efetivamente representativo, né, do nosso conjunto que está sendo estudado, para que com isso a gente ter uma maior probabilidade de fazer a interpretação correta do processo, enfim, evolutivo daquela rocha que nós estamos trabalhando, e ao mesmo tempo poder fazer as composições necessárias entre aquela amostra e as demais amostras que eventualmente estejam sendo analisadas. Tá? Nesse caso aqui eu chamo a atenção, né, para o fato de que nós temos o ferro 3 e o ferro 2 apresentados de maneira separada. Isso também é comum, é possível fazer e é melhor que seja feito dessa forma. Né? E evidentemente nós estamos tratando aqui, nesse caso do exemplo, uma rocha com percentual de sílica que a coloca no campo das rochas básicas. Uma boa forma de nós entendermos, né, como é que funciona a análise dos resultados é nós compararmos coisas que sejam efetivamente bem diferentes. Então essa pequena tabela aqui, ela serve para isso. Nós temos aqui 4 rochas, um peridotito, um basalto, um andesito e um riolito, né, onde a principal, aquilo que nos chama a atenção de uma maneira mais objetiva é o percentual em sílica, né? A diferença entre essas rochas, né, no percentual de sílica. Então nós temos aqui um peridotito representando o campo das rochas ultrabásicas, os basaltos, o campo das rochas básicas, os andesitos, o campo das rochas intermediárias, e o riolito, o campo das rochas ácidas. Né? Então, obviamente, né, nós temos aqui uma diferença de 30% no conteúdo de sílica entre os dois extremos. Esses 30% eles vão ter que ser compensados de alguma outra forma por alguns outros elementos. E aí a gente chama a atenção, né, por exemplo, para o alumínio. Né? Ou seja, a gente tem nas rochas ultrabásicas um percentual de alumínio relativamente baixo quando comparado com as rochas intermediárias e ácidas e até mesmo com as rochas básicas. Isso tem a ver, evidentemente, com a mineralogia de cada uma dessas rochas. A gente lembra, né, peridotitos são rochas formadas essencialmente, né, por olivinas, né, e piroxênios, em geral piroxênios do tipo ortopiroxênios, né, que são minerais muito restritos do ponto de vista composicional, essencialmente, né, contendo pouca sílica, esses minerais, mas muito magnésio, tá, e algum ferro. Tá? Então, essencialmente, a gente espera que um peridotito efetivamente traga para a gente, né, a informação, do ponto de vista geoquímico, que seja representativa nesse sentido. Uma rocha com pouca sílica, mas com muito magnésio e um ferro relativamente alto. Tá? Né? Se nós somarmos aqui os dois, o ferro 2 e o ferro 3, a gente teria percentuais acima de 10%. Quando comparado ao basalto, nós reparamos que, apesar de ter um incremento aqui, né, de cerca de 7% no valor da sílica, há um incremento muito mais expressivo, né, no alumínio. Porque a gente olha para o 4 do alumínio no peridotito e o 15 no basalto e diz assim, subiu só 11. Mas não é esse o jeito que a gente tem que fazer. A gente tem que ver, né, que esses 4 aqui e esses 15 representam quase 4 vezes o volume de alumínio que essa outra rocha continha. Portanto, na verdade, o incremento é muito grande, né? São 4 vezes mais. E isso se aplica também, por exemplo, ao titânio, né? E vai ter uma compensação. E essa compensação vai ser dada aonde? Vai ser dada, olha, no magnésio. Repare, a quantidade de magnésio desses basaltos, por exemplo, é 1/5, é 20%, né, do que era nos peridotitos.
Então, esse incremento ele vai ter que estar associado a outros incrementos. Reparem que não é o ferro. O ferro, se nós somarmos aqui, vai estar balizando mais ou menos a mesma coisa que nós temos no peridotito. Então, nós temos que procurar mais diferenças. E essas diferenças vão aparecer essencialmente, olha só, no cálcio, né, que quase dobra em quantidade, e também no sódio, né, que quase sextuplica em quantidade, tá certo? Então, essas coisas são muito importantes, porque isso aqui tem como, no final das contas, ele tem um componente mineralógico para assinalar para a gente. Isso significa que, por exemplo, os basaltos, nós também vamos ter piroxênios, mas possivelmente nós vamos ter um ou mais tipos de piroxênios, e esses piroxênios já vão ser piroxênios que incorporam, por exemplo, o cálcio. Portanto, eles são piroxênios, na verdade, né, que devem ter também uma fase aluminosa associada. Né? Então, o plagioclásio, por exemplo, que aqui é muito raro, né? Aqui ele já vai se fazer presente, porque afinal de contas nós temos alumínio, temos sílica e temos agora cálcio. Então é possível, né, que a fase plagioclásio ela amplie, né, do ponto de vista do olhar volumétrico. Tá? Enquanto que, muito possivelmente, a olivina passa a ser um mineral menos importante nesses basaltos, que não quer dizer que ela não esteja presente, mas não volumetricamente de forma muito importante. Né? Se a gente olha para os andesitos, repara, dá um salto aqui também bastante expressivo na quantidade de sílica, e a gente também aumenta um pouco mais ainda o alumínio, tá? Mas, repara, as grandes diferenças aqui é a distribuição mais homogênea, tá certo, dos valores. Não há grandes subidas nem grandes descidas em relação ao potássio, aumenta um pouco, ao sódio, também aumenta, ao cálcio, que na verdade diminui, né? Então há uma compensação da perda desse cálcio pela subida de potássio e de sódio. Né? O magnésio continua caindo, né? O magnésio continua caindo, o ferro diminui um pouco. Tá? Então aqui, na verdade, a gente já tem que pensar numa situação em que fases mineralógicas vão estar dominantes nesse adesivo. Então a gente tem que pensar que, por exemplo, a composição do plagioclásio deve estar mudando, porque na verdade a gente está com menos cálcio e está com mais sódio e também com um volume maior de potássio. Significa que possivelmente a composição desse plagioclásio está caminhando para composições mais intermediárias, né, naquela série contínua dos plagioclásios, né, que varia de cálcio para sódio, sabe, para cálcio, dependendo de como você queira ver, mas partindo dessas rochas, certamente de conteúdos ricos em cálcio para conteúdos que vão se enriquecendo proporcionalmente em sódio. Né? E, finalmente, quando a gente olha aqui para o outro tipo extremo, que seria o tipo ácido, se nós fazemos uma comparação direta com o peridotito, aí a gente vê que o magnésio desaparece quase totalmente, né, pode-se dizer, né? A gente tem uma quantidade de ferro também restrita e a gente tem uma subida forte no potássio e, evidentemente, na sílica. Isso significa que o alumínio mais ou menos se mantém. Então, isso significa que tem fases mineralógicas novas aparecendo aí. E essas fases, né, que começam a aparecer também um pouco aqui, podem ser minerais máficos hidratados, como biotitas, tá certo? Nesse caso, né? Certamente aqui no caso dos granitos, e principalmente uma fase félsica potássica, né? Que pode ser representado por um ectoplasma ou por uma microclina. Então, na verdade, a gente tem que olhar para esse conjunto de informações geoquímicas, mas a gente tem que ter a capacidade de observar essas mudanças, essas variações, também como função da mineralogia que a gente identifica, tá? Que a gente pode identificar. E aí, nesse caso, eu insisto, as análises geoquímicas elas têm uma valoração muito maior se a gente tiver feito bem o nosso trabalho de campo e se a gente tiver feito bem a nossa petrografia. Porque nós vamos poder checar essas variações se elas são
reais no campo mineralógico. Porque o campo mineralógico tem que dar essa resposta para a gente. Né? Se eu estou dizendo que aqui apareceu uma fase potássica, eu tenho que identificar lá, ou no campo, ou na petrografia, né, o microscópio, eu tenho que identificar essa fase potássica, senão essa coisa não tem qualquer sentido. Tá bom? Então a gente tem que ter essa visão de que a geoquímica ela não se fecha em si. Ela, na verdade, é um passo adiante na interpretação e ela tem que fazer sentido em relação àquilo que nós observamos no campo e na petrografia feita ao microscópio. Uma forma muito prática, né, de nós fazermos, de termos esse olhar e fazermos uma interpretação petrológica inicial é plotarmos, né, os nossos resultados em diagramas. E evidentemente que a gente tem que começar pelas coisas teoricamente mais simples e pensar no campo, né, dos diagramas de base XY. Né? Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando numa área em que essencialmente a gente observa que temos uma sequência, né, temos uma sequência de rochas diferenciadas, onde eu tenho desde os tipos, digamos, básicos ou até ultrabásicos, evoluindo até coisas mais ácidas, né? Ou seja, ricas em sílica, coisas pobres em sílica e coisas ricas em sílica, um índice bastante interessante para nós plotarmos esse nosso material é a própria sílica. Né? Então, esses diagramas em base XY, eles são colocados, né, tendo a sílica como base, portanto, uma sílica que aqui, né, no caso, está variando de 45 até 75, né, os limites do nosso diagrama, e contra essas sílicas são plotados, então, os elementos, olha, os maiores e alguns elementos menores. E com isso a gente pode ver o comportamento desses elementos ao longo, né, do processo evolutivo. E aí a gente vai ver que existem elementos que têm maior compatibilidade com a sílica e outros elementos que têm menor compatibilidade com a sílica. Isso significa dizer que alguns elementos evoluem, aparecem no processo, né, de cristalização quando a sílica aumenta e outros, na verdade, estão presentes no processo de cristalização quando a sílica tem volumes pequenos. Então, exemplos disso bastante. Essas rochas são da região de Crater Lake, né, nos Estados Unidos, que é uma sequência de rochas expandidas desde rochas básicas até rochas ácidas. E aí a gente vê, por exemplo, vamos pegar logo o caso aqui do magnésio, né, tá? E a gente vê, ó, o que a gente vê aqui? A gente vê um volume de magnésio mais expressivo quando nós estamos vendo as rochas de composição básica. E ele vai diminuindo, né, conforme a sílica vai aumentando. Portanto, o magnésio se mostra nessa sequência, né, incompatível com a quantidade de sílica maior. Ou seja, quanto mais sílica eu tenho no processo, menos magnésio eu tenho, chegando a ponto de eu ter aqui traços bastante, né, pequenos, né, menos aqui de 1% de magnésio, quando eu chego em valores de sílica acima de 70%. Enquanto que lá para os valores de 45 a 50, eu tinha na faixa de 10% de magnésio. Portanto, ele se mostra efetivamente incompatível com a sílica, o que significa dizer que durante o processo de cristalização dessas rochas, conforme esse magma foi ficando enriquecido em material silicoso, né, o magnésio, na verdade, estava saindo. Então a gente vê também que isso é uma questão de proporções. A partir do momento em que eu uso menos sílica e muito magnésio, o resíduo magmático que está ficando, ele está ficando enriquecido em sílica. Eu estou usando menos sílica do que magnésio nesse caso. Tá? E a gente vê aqui outros elementos que têm também comportamentos similares ao do magnésio. Está aqui o ferro, está aqui o cálcio, né? Que são sistematicamente, ó, se mostram em curvas, né? Retas, né? Que decrescem o aumento da quantidade de sílica. Tá?
Então, a gente tem aqui, nesse caso, esses três elementos com um comportamento bastante similar, mostrando que o processo evolutivo deles deve ser conjunto. Então, a gente tem que pensar em fases minerais que usem, na verdade, esses elementos para explicar a mineralogia predominante até a faixa ali do 60%, que é quando eles começam efetivamente a diminuir em termos de volume. Em compensação, quando a gente olha para elementos como o potássio, né, e como o sódio, a gente vê que as correlações deles, né, com a sílica são positivas, são exatamente contrárias àquelas que a gente vê em relação ao ferro, ao cálcio e ao magnésio. Quanto mais sílica, maior é o volume, tá certo, desses elementos no nosso líquido magmático. Portanto, eles não precipitam na fase inicial, eles vão se concentrando para aquelas fases que vão se mostrar mais silicosas. Isso dá para a gente já, né, uma ideia de comportamento elementar ao longo do processo de cristalização, mostrando que os elementos máficos, né, no caso ferro, magnésio, cálcio e alguns outros elementos menores de traço, vão ter a preferência no processo de cristalização nessa fase inicial e vão estar mais concentrados nessas rochas de composição mais básicas e até intermediárias, enquanto que outros elementos, como é o caso, por exemplo, do sódio e do potássio, vão estar concentrados nas fases mais silicosas, nas fases em que efetivamente o volume de sílica é maior. E, obviamente, isso vai representar mudança, né, no conteúdo mineralógico, né, das rochas quando comparadas. As rochas em que nós vamos ter a formação até o caráter, digamos, intermediário, e aquelas que nós vamos ter do intermediário para o ácido. Tá? Então, esse é um jeito muito interessante da gente observar o comportamento das rochas. E a gente tem aqueles elementos, né, como o alumínio, que não tem uma, digamos assim, uma correlação, né, muito bem definida. Que, na verdade, a gente pode observar que o alumínio ele tem um pico nas rochas ali na faixa dos 55%, tá? E depois ele decresce. Tá? Então a gente vê que as rochas intermediárias, com esse pico de alumínio, elas devem ser rochas muito enriquecidas em minerais de fase aluminosa. Então a gente tem que pensar, plagoclaso, né? Plagoclaso deve ser um elemento, deve ser um mineral, uma fase mineral bastante importante nessas fases intermediárias. O volume de plagoclaso deve ser bastante significativo nesses casos, tá? Ok? E a gente vê outros elementos em que o comportamento, até por conta dele ocorrer em volumes relativamente menores, né, é meio disperso, mas ainda assim, ó, a gente vê que o fósforo também tem uma concentração aí nessa mesma faixa que o alumínio tem. Tá? Se a gente quer entender melhor como essas coisas funcionam, é preciso traçar curvas de tendência, né? E, obviamente, quanto mais ajustadas essas curvas de tendência estiverem, melhor vai ser a nossa interpretação. Então, existe a possibilidade de nós fazermos isso a partir, né, de processos matemáticos. Né? O próprio programa Excel, por exemplo, coloca essas curvas para a gente, e essas curvas elas são interessantes porque à mão livre a gente poderia traçar retas onde, na verdade, o melhor ajuste é curvo, como é o caso aqui do magnésio, né? Como é o caso aqui do ferro 3. Tá? Na verdade, aqui do ferro total, desculpe. Né? A mesma coisa aqui, né? A gente pode ajustar uma reta aqui, quando, na verdade, matematicamente, com base na dispersão dos pontos, a gente tem uma curva como sendo um processo mais efetivo. E qual é a importância disso? A importância disso, a gente vai ver mais à frente, é que quando nós temos processos significativamente curvilíneos, comparados a processos retilíneos, né, nesse tipo de diagrama, a gente está tendo uma informação importante relacionada a processos de evolução. Existem processos evolutivos onde os produtos geoquímicos se mostram como correlações retilíneas e outros com correlações curvilíneas. Então,
Isso é tremendamente importante na definição que a gente possa dar, pelo menos inicial, daqueles nossos processos de evolução magmática. Tá? Processos de evolução magmática de certos tipos nos dão como informação, nesse tipo de diagrama, retas. Outros processos de evolução magmática nos dão, nesse tipo de diagrama, curvas como resultado. Então é bastante importante a gente trabalhar com isso e trabalhar com uma curva ajustada e sabendo qual é o grau de significância dessas curvas, né, que foram calculadas, e dos valores de R também. Tá? Isso é muito importante para a gente ter uma precisão estatística, né, que permita uma tranquilidade, digamos assim, na nossa interpretação petrológica. Outra forma também, né, de apresentar os dados e poder interpretá-los, né, são em diagramas triangulares, né, diagramas de variação, né, com base em 3 ou mais elementos, se nós compusermos esses elementos. E um diagrama clássico nesse sentido é o denominado diagrama AFM, onde a gente tem total de ferro, total de álcalis, né, e magnésios. Esse diagrama é bastante usado, bastante importante, porque ele define alguns trends, né, de processos evolutivos magmáticos bastante importantes. Né? E esses trends são definidos, né, ou mais ou menos comparados, né, vamos dizer assim, em função de uma área, né, bastante bem estudada, né, com muitos dados, que é a região de Skigard. Né? Skigard corresponde a uma intrusão básica, diferenciada, contendo rochas, desde rochas ultrabásicas até rochas ácidas, e muito bem controlada. Né? Então, o estudo dessas rochas propiciou, né, a gente ter a definição desse trend, né, e a comparação dessas nossas demais rochas, né, com um trend de Skigard. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem um processo que aponta, né, para, inicialmente, uma rocha mais magnesiana, né, que vai diminuindo essa quantidade de magnésio, ao mesmo tempo que vai incrementando o volume de ferro presente nesse nosso magma, né, e, finalmente, as rochas enriquecidas em material mais alcalino, né, em potássio e em sódio. Então a gente começa, né, com rochas bastante menos silicosas, evoluindo para coisas mais silicosas. Né? Mesmo a sílica não estando presente aqui, a gente pode fazer esse tipo de afirmação. Tá? Mas pelo menos de rochas máficas, ultramáficas, né, básicas e ultrabásicas, passando por coisas intermediárias e chegando a coisas ácidas. E aqui está o trend de Crater Lake, que são aquelas amostras que a gente estava vendo no slide anterior. Aqui, né, tirando um pouco do diagrama, mas colocando, né, numa sequência expandida de processos de um conjunto de rochas evoluídos, a princípio por um mesmo magma, nós temos desde os basaltos andesíticos, tanto um pouco menos básicos, os andesitos, que já são intermediários, né, os dacitos, intermediários, caminhando para coisas ácidas, o ridacito, caminhando agora já dentro do campo das rochas ácidas, chegando aos iolitos. E aqui a gente vê as variações. Isso aqui é bem legal de gastar um tempo aqui, né, cada um de vocês gastar um tempo olhando esses resultados, né, para a gente ver como a única mudança, digamos assim, mais brusca, né, que a gente tem é no conteúdo de sílica, efetivamente. Né, a gente sai dos basaltos com 50 para riolitos com mais de 70, mas a gente olha aqui para o cálcio, a gente também tem variações bastante expressivas. A gente olha para o ferro, a gente também tem bastante expressividade nas mudanças numéricas. A gente olha para o magnésio, bastante expressividade. Então, quando a gente olha para os números, aparentemente, né, esses números são mais ou menos próximos, correlatos, ou a gente diz, a diferença não é tão grande, mas se a gente olha proporcionalmente, olha uma sequência em conjunto com os demais
tipos de rocha, a gente vê que as variações são bastante expressivas. Tá? Então, nunca esquecer que para olhar esses diagramas, para olhar esses números, a gente tem que olhar para esse 1% do cálcio e dizer assim, mas só aumentou 3%, e com os riolitos tem 4%. Né? Isso significa que ele multiplicou por 4 vezes a quantidade de potássio que ele tinha. E aí eu sempre peço para vocês fazerem o exercício. É aquela diferença entre você ter R$ 100 e ter R$ 400. É uma diferença bastante expressiva, né, quando a gente coloca dessa forma. Ao mesmo tempo que quando a gente olha para o magnésio, é o contrário. Né? É a gente ter R$ 740, no final das contas a gente ter só R$ 50. A gente empobreceu muito. Significa que a gente, aqui no potássio, a gente enriqueceu muito. Tá? Então isso é bastante interessante, olhar essa tabela com calma e sempre pensar, dentro das possibilidades, de criar uma paragênese, uma assembleia mineralógica que seja significativa para explicar essas variações. Ok? Esse é um exercício que eu recomendo que vocês façam com calma. E aí, né, como eu falei lá atrás, esses diagramas eles podem ser interpretados do ponto de vista de processos evolutivos. Né? A gente coloca essas curvas, tá lá o basalto andesítico, o andesito, o dacito, o rio dacito e o riolito, portanto, puxando os valores dessa tabela que a gente apresentou ali atrás, e aí a gente vê o comportamento desses materiais, né, em diagramas, o que pode ser mais fácil. Eu gosto muito daquela outra interpretação, que ela força a gente a olhar também para a questão mineralógica, mas nesse caso aqui, visualmente, é mais fácil entender que, por exemplo, a correlação do potássio é fortemente positiva, né, em relação à sílica, que a correlação do cálcio é fortemente negativa em relação à sílica, tá? Ou do magnésio, desculpa, aqui é o magnésio. Tá? Então a gente tem que ter não, aqui é o potássio, aqui é o cálcio mesmo, desculpa, o magnésio está aqui. A gente tem que ter essa visão. A correlação do ferro é fortemente negativa. Tá? Então, esse tipo de informação visual, ele ajuda a gente. Mas, insisto, existe sempre a necessidade da gente ter o controle petrográfico para a gente saber mineralogicamente o que está transicionando, o que está acontecendo, o que está se modificando. Tá? E aí a gente chega nos elementos terras raras, que são tremendamente usados nos dias de hoje, são coisas bastante importantes. Né? Aqui a gente não está nem com o espectro total dos elementos, mas estamos aqui com os elementos principais para mostrar simplesmente como é que a gente faz a leitura desse diagrama, que não é uma leitura direta. A primeira coisa é que a gente tem essa questão da incompatibilidade. Né? Tá? Então significa que lantânio é muito mais incompatível do que o lutécio, tá? Que é o elemento mais aqui à direita. Ora, o que significa isso? Significa que o lutécio, num processo de cristalização normal, ele vai sair primeiro para a estrutura cristalina, porque ele está se mostrando incompatível com o líquido. Então, na primeira oportunidade que ele tem de entrar em certas estruturas que vão ser formadas, certas estruturas minerais, lembrando que não há mineral do lutécio, o lutécio se esconde dentro de outros minerais, esse lutécio vai sair, assim como o itérbio também vai sair. Enquanto isso, aquela fase residual, aquela fase líquida, né, que está suprindo, né, esses minerais que estão se formando, ela vai ficando proporcionalmente enriquecida em lantânio, porque evidentemente o lantânio não está saindo para nenhuma fase mineral naquele momento inicial. Tá? Então a incompatibilidade aqui, ela se dá com o líquido, desculpa, com o sólido, Tá? Esses elementos têm uma tendência a saírem para fases cristalinas, enquanto esses elementos permanecem no líquido mais tempo. Então a gente diz que eles são incompatíveis nesse sentido. Tá? Só que esses elementos, a medição desses elementos, se dá em valores muito pequenos. E aí, uma forma da gente trabalhar esse material, para inclusive ver o nível de diferenciação que eles podem significar, é trabalhar o nosso resultado
né, quanto um condrito. O que é um condrito? Um condrito é um material, né, que é considerado, digamos, pouco evoluído, né, e representativo de fases que podem ser correlacionadas, por exemplo, ao nosso manto inferior ou ao nosso núcleo. Tá? Então, são materiais externos, tá certo? Que caem na Terra e que nós temos a possibilidade, então, de olhar para eles como significado, entre aspas, de uma Terra muito primitiva. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está comparando a nossa amostra, pegamos hoje na nossa crosta, e comparando com aquela terra primitiva, e vendo o quanto ela é diferente em relação a essa terra primitiva, em relação a esse condrito. Tá? Então, os diagramas, eles acabam ficando dessa forma. Aqui estão todos os elementos terras raras, tá? E aqui estão a plotagem, né, de dois tipos de basaltos. Os basaltos de cadeia mesoceânicas e os basaltos de ilhas oceânicas. E a gente vê que, na verdade, o comportamento curvilíneo desses dois tipos de rocha é bastante diferente. Ora, se a gente está comparando a nossa rocha com um condrito, a gente tem que admitir que, matematicamente, né, quanto mais próximo for o valor, né, que nós temos medidos na nossa amostra em relação ao condrito, mais retilíneo vai ser a nossa relação. Até porque, se a gente colocar a nossa rocha fosse, se ela fosse um condrito, colocasse 1 contra 1, a gente teria que ter uma reta aqui no 1, que seria o valor obtido para lantânio igual nos dois casos. Logo, a gente teria a unidade. Ora, quando a gente olha para esses dois diagramas, para essas duas retas aqui expostas nesse diagrama, a gente vê que uma se mostra tremendamente enriquecida nos elementos terras raras mais leves, esses que estão aqui, que são mais incompatíveis quando comparados a esses mesmos elementos nessa outra rocha. Ora, nesse caso aqui, a resposta óbvia é que essas rochas aqui, em verde, são mais parecidas com o meu condrito do que essas. Porque quanto maior for essa diferença, né, mais diferente a nossa rocha é do condrito. Significa que ela tem muito mais lantânio do que o nosso condrito. Por isso que ela dá aqui na faixa de 100. A proporção é 100 vezes mais do que no condrito que a gente está usando para medição. Enquanto que essa aqui é 8 vezes. Ora, se essa aqui é 8 e essa aqui é mais que 100, evidentemente que essa é mais parecida com o condrito do que essa aqui. O que significa, então, dizer que essa rocha aqui é menos diferenciada, né, do que essa aqui. Essa é muito mais diferenciada, porque ela se impõe, né, do ponto de vista dos resultados analíticos, com valores que se mostram muito diferentes da fase condrítica. Tá? Então, quanto mais inclinadas forem essas curvas, mais diferenciado é o nosso material. Tá? Quanto mais planares e quanto mais próximas da unidade forem essas curvas, mais próximas elas são do condrito, portanto, menos diferenciadas essas rochas são. Então, nós podemos aqui afirmar que mórbis, né, os basaltos das cadeias mesoceânicas, são menos diferenciados em relação ao condrito do que os basaltos de ilha oceânica, e a gente vai ver isso mais à frente, tá? O porquê disso. Ao mesmo tempo, a gente pode usar também uma combinação de elementos terras raras com outros elementos traços, tá? E elementos menores até. E nessa combinação vale a mesma coisa. Todos os elementos que são colocados nesse canto são mais incompatíveis, portanto, eles têm uma tendência a permanecer na fase líquida por mais tempo. Tá? Enquanto que esses elementos aqui são mais compatíveis, portanto, eles têm uma tendência a permanecer ou a migrar para uma fase sólida mais rapidamente. E o comportamento aqui se mostra similar do ponto de vista de interpretação. Tá? Ok? Na comparação com mórbis e orbes. Tá? Então é importante a gente fazer essa combinação, tanto dos elementos
olhar só os elementos terras áreas, mas olhar também a combinação desses elementos com os demais elementos, principalmente esses elementos traços, que nos dão informações mais específicas em relação ao processo petrológico. E aí a gente chega, né, numa classificação, né, no processo classificatório das rochas. E um processo classificatório tremendamente importante é aquele baseado na composição mineralógica. E para as rochas magmáticas foi feito um trabalho bastante expressivo, apresentado já lá na década de 70, portanto algo muito consolidado, que são os diagramas chamados de diagramas de Strakaisen, né? É uma classificação que tanto conta para rochas mais ácidas, então, alcalinas, mas também para as básicas e ultrabásicas, conforme a gente vai ver aqui. Nesse caso aqui, né, a gente tem sempre que lembrar que os materiais que estão sendo plotados, né, obviamente como é uma base ternária, são sempre 3 materiais que estão sendo plotados. Nesse caso aqui, quartzo, álcali-feldespato e plagioclaso. No caso aqui do diagrama para baixo, são aqueles que não, das rochas que não contêm quartzo, né, mas contêm feldespatóides. A gente tem o álcali-feldespato, o plagioclaso e os feldespatóides. Portanto, nessa parte toda em azul, são classificadas as rochas chamadas de rochas alcalinas, né, que têm feldespatóide e não tem quartzo presente, enquanto que nessa parte, mais aqui, sei lá, amarronzada, são classificadas as rochas quartzosas, tá certo? Portanto, nesse caso, as rochas ultrabásicas e as rochas básicas não têm aqui, né, uma classificação muito boa, porque, evidentemente, essas rochas vão ser carentes de material de álcali-feldespatos, vão ser carentes de quartzo, vão ter muito pouco quartzo, então a tendência delas vai ser classificar sempre aqui nesse cantinho, né? Em função disso, existem outros diagramas que a gente já vai ver, que são apropriados para a classificação de rochas básicas e rochas ultrabásicas. Tá? Mas tratando primeiramente aqui das rochas que têm mais de 10% de quartzo, né, a gente tem sempre que lembrar que a entrada nesse diagrama se dá a partir de um processo em que você calcula o volume, né, dos minerais presentes na sua rocha, e a partir disso, então, a partir do cálculo desse volume, você recalcula para 100% os 3 materiais que vão ser utilizados para a classificação, no caso aqui o quartzo, os álcali-feldespatos e o plagioclásico, e fazendo esse recálculo de 100% você entra no diagrama. Então, nesse caso aqui, a gente tem o campo dos granitos, né, bastante predominante, né, o campo do granodiorito, o campo do tonalito, o campo do álcali-feldespato granítico, do álcali-feldespato granito, que corresponde, né, à chamada série granítica. Né? Assim, antigamente a gente usava muito esse termo. Tá? Mas que são aquelas rochas que vão ter um volume de quartzo recalculado entre 20% e 60%, né? E no caso dos granitos, um volume de álcali-feldespato proporcional ao plagioclaso, né, bem maior. Ou seja, rochas em que eu tenho predominância, né, de plagioclaso em relação a álcali-feldespato são essas que vão plotar, né, mais para esse canto de cá, onde está o 100%, né, do plagioclaso. 100% do álcali-feldespato, 100% do quartzo. Tá? Portanto, então, as rochas graníticas, né, elas, digamos, têm um campo, né, de ocorrência bastante grande, portanto, são aceitáveis, dentro dessa denominação de granitos, né, variações composicionais relativamente expressivas, mas que vão sempre conter, né, um volume bastante significativo de álcalis feldespatos, portanto, de microclina ou ortoplasma, ou microclina e ortoplasma, e também albita, e de plagioclaso, que pode ter composições, nesse caso, mais intermediárias. Tá? Enquanto que os tonalitos, por exemplo, pegando aqui um exemplo nesse campo, já vão ser rochas em que a presença de álcali-feldespatos vai ser restrita.
porque proporcionalmente elas vão se mostrar enriquecidas em plagioclasos, né, que a gente vai estar muito mais próximo do campo dos plagioclasos do que efetivamente do campo dos alcali-feldspatos. Tá? Nesse caso aqui a gente tem os dois tipos, né, de diagramas triangulares também para plotagem, né, das composições básicas, tá certo? E das composições ultrabásicas. Né? Então, nas composições básicas, a gente abre mão, evidentemente, do quartzo e do alcali-feldspato, já que não são minerais importantes, né, para essas rochas, e a gente assume quantidades de piroxênio e de olivino. Portanto, para as rochas básicas, os 3 minerais índices para entrar nessa tabela de classificação correspondem ao plagioclásio, ao piroxênio e ao olivino. Caso você tenha mais de um tipo de piroxênio, obrigatoriamente, necessariamente, eles têm que ser somados, né? E recalculados. Né? Recalculados tudo isso para 100%, para que a gente possa ter efetivamente a nomenclatura correta da rocha. A utilização desses diagramas é muito importante porque eles homogeneizam a classificação das rochas nos trabalhos científicos. Tá? Okay? Então a gente tem aqui os anortositos, que seriam rochas acumuladas, né, de plagioclásio, já que elas têm uma concentração de plagioclásio, nesse caso, acima de 90%. Os gabros aqui, ó, então, portanto, proporcionalmente, gabros são rochas pobres em olivina, né, tá certo? Já que eles se aproximam muito mais do campo da linha, né, da aresta, né, do plagioclásio e piroxênio, e ficam distantes do vértice da olivina. Portanto, gabros são rochas que podem conter olivina, mas em volumes relativamente pequenos, e ao contrário, os troctolitos é exatamente diferente do gabro, por ser uma rocha enriquecida em olivina e pobre em piroxênio. Então, uma rocha mais próximo do ponto de vista mineralógico de uma composição com plagioclásio e olivina. Tá? E esse grande campo aqui, que seria o campo dos olivina-gabros. Tá? No caso das rochas ultrabásicas, nós temos efetivamente aqui os rasburgitos, que são os peridotitos, né, digamos assim, enriquecidos por uma combinação de olivina com ortopiroxênios. Nós temos os verlitos, que são combinação de olivina com clinopiroxênios, o que não quer dizer que o rasburgitos não tenha clinopiroxênio, mas ele tem uma quantidade muito pequena. Não quer dizer que o verlito não tem ortopiroxênio, quer dizer que ele tem uma quantidade pequena. E a gente tem aqui o grande campo do lerzolito, que é uma rocha que nós vamos falar muito porque ela é representativa de um nosso manto, o manto que a gente vai estudar, o manto de onde a gente vai extrair os nossos magmas dentro dos processos de cristalização. Nesse campo aqui a gente tem os piroxenitos, né, porque a gente já vai ter um volume de olivina menor e uma concentração maior no volume de piroxênios, e esse campo aqui do rasburgito, verzolito e verlito seria o campo dos peridotitos. E aquele acumulado de olivino vai estar aqui nesse vértice, e a gente vai chamá-lo de duito. Tá? Essas rochas todas, nós vamos falar muito delas quando tratarmos os processos de efetiva dos processos evolutivos, né, magmáticos. Tá? Evidentemente que a gente tem também processos de cristalização, de classificação para as rochas vulcânicas, que são diagramas mais simples, até pela eventualmente pouca informação que a gente tem, né? As vulcânicas a gente não tem uma base mineralógica muito fácil de ser observada, e aí os campos são menos, digamos assim, são mais amplificados. Mas aí a gente teria, chamando de riolito, aquelas rochas com quartzo e alcali-feldspato, proporcionalmente mais rico do que plagioclasos, e os dacitos seriam as rochas com quartzo, proporcionalmente mais enriquecidas em plagioclasos do que em alcali-feldspato. O mesmo raciocínio vale, né, para o triângulo inferior, onde o quartzo está substituído pelo feldspatoide. Tá? Então a gente tem aqui o campo dos fonolitos, onde vão predominar feldspatoides e alcali-feldspatos, e o campo dos tefritos, onde vão predominar
osteoespatóides e flavioclásticos. Indo para o final, a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar o processo de classificação das nossas rochas baseado na química das rochas, né? Ou seja, naquelas informações que nós tratamos lá no início dessa nossa conversa, a gente pode vir diretamente para diagramas classificatórios. Isso se faz muito útil, muito necessário, principalmente quando a gente está tratando de rochas vulcânicas, onde a base mineralógica disponível, né, para o processo de classificação é muito mais frágil, né? A gente tem pouca informação, eventualmente, em função da própria textura da rocha. Então, nesse caso, trabalhar o processo de classificação da nossa rocha a partir da geoquímica tem uma validade bastante grande. E um diagrama que é muito utilizado nesses casos é esse que está apresentado aqui, né? Que é um diagrama que usa a base silicosa, portanto, o diferencial aqui, né, é a quantidade de sílica, tá? E o total de álcools. Tá? Então, o diagrama TAS, que é usado também, a gente vai falar disso depois em outras situações, e que aqui a ele foi agregado os campos, né, de ocorrência com a sua nomenclatura bem marcada. E o que a gente pode de cara ver é que a gente tem uma série aqui, que é uma série subalcalina, basaltos andesíticos, andesito, dacito e riolito, e aqui na parte superior a série alcalina, né? Ou seja, uma série em que os materiais que classificam para cá são enriquecidos, na verdade, em álcalis, né, no total de álcalis, e empobrecidos proporcionalmente, pelo menos, né, na verdade não são empobrecidos, eles têm menos sílica do que é necessário para que as composições se mantenham nos minerais mais estáveis, e com isso eles geram materiais menos instáveis na presença de sílica, que são os seus fatores. Então, a série alcalina e uma série subalcalina. Nesse caso, então, é um artifício, né, classificatório que a gente usa, é importante, principalmente quando a gente está trabalhando com rochas vulcânicas, onde a mineralogia não seja tão bem definida. Tá bom? A gente fecha por aqui. Qualquer dúvida, né, entre em contato, tá bom? Um abraço para todos, se cuidem.